Mateus 17, versículo 14. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Achou? A cura de um jovem processo. O jovem era processo de quê? De demônios, né? Mas para ele ser curado, alguém por ele, né? Isso. Para ele ser liberto dos demônios, alguém teve que buscar aquele que só podia curar, né? Expulsar, libertar. E quando Jesus chegou, Jesus estava no meio de uma grande o quê? Multidão, com seus discípulos. Mas alguém aproximou dele e se ajoelhou. Quem foi esse? O pai do menino. Então, o menino recebeu o milagre de Deus, alguém buscou por ele, né? O pai. O pai buscou pelo jovem. O pai entrou no meio da multidão e se aproximou de quem? Do Senhor Jesus. E ele fez o quê? Se ajoelhou. Se ele não tivesse se aproximado do Senhor Jesus e se humilhado, o filho dele seria curado? Não. Eu ia ver o milagre na vida do filho dele, né? E isso aqui é um exemplo para nós. O que nós temos que fazer hoje é se aproximar de quem? De Jesus, né? Como eu me aproximo de Jesus, ou seja, de Deus? Diminuindo, reconhecendo, agradecendo, né? Louvando e não murmurando. Deus não quer isso. Por mais que nós passe por momentos difíceis, né? Por mais que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, como diz a canção O Louvor, eu me alegrarei. Em quem? No Senhor, né? Este homem, este pai desse jovem, ele viu os frutos do Senhor Jesus, né? Viu os frutos, viu os milagres, os acontecimentos de pessoas sendo libertas de demônios, de doenças que para a medicina não tinha mais jeito. E esse homem falou em si: eu vou buscar a cura do meu filho.
Não importa a multidão que estejam ao lado dele, né? Eu vou me aproximar dele. Eu vou me aproximar e me ajoelhar, implorar a ele pelo milagre de quem? Do meu filho, né? O pai. Aqui não fala que ele falou isso, mas eu creio que no coração dele, ele falou para si próprio. E Deus, ele sabe disso, né? E Deus, ele conhece. Antes mesmo de nós abrir a nossa boca para falar com Deus, ele já sabe o que vamos falar. Não é verdade? Então ele se aproximou do Senhor. É assim que nós temos que fazer, se aproximar do Senhor. Com jejum, com oração, lendo a palavra, agradecendo, louvando, e não murmurando, e não questionando, e não olhando para a dificuldade, para o problema, porque Deus é maior do que a dificuldade, do que o problema, né? Ele é grande. Ele envia o socorro, ele envia o anjo para socorrer aquele que necessita, né? Aquele que precisa. Enquanto chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, versículo 15: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre o quê? Sofre muito. Está vendo? Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas água. Que sofrimento, né? Que ele já estava passando. E o pai sofria junto, né? Porque não podia fazer nada. Via o demônio jogando ele na água, no fogo. Jogava onde? No fogo. E esse não se queimava, né? E nem morria afogado. Então, tudo isso foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida desse jovem. Esse homem levou os discípulos, vai dizer aqui mais na frente, e os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, porque era muito. Por quê? Porque era para o Senhor Jesus curar esse jovem e não os discípulos, para que a glória de Deus se manifestasse na vida desse menino, desse rapaz, para você ver que Deus não permitiu que ele se afogasse e que ele o quê? Se queimasse, ou seja, morresse no fogo. Está vendo? Mesmo ele sendo processo de demônio, mesmo ele agindo dessa maneira, Deus protegia. E chegou a hora, o dia do milagre acontecer na vida dele. Então, nós passamos por isso, por aquilo, nós pede, nós se aproxima, nós ora, mas não é naquela hora, é no tempo de Deus, é na hora que Deus quer. O que nós temos que fazer é continuar se aproximando, é continuar próximo, né? É continuar se humilhando na presença dele, porque uma hora o nosso dia chega, uma hora o nosso milagre há de acontecer, não é verdade? Como aconteceu na vida desse jovem. A Bíblia não fala aqui os anos, mas era anos e anos aqui, sendo humilhado pelos demônios, jogado no fogo, na água, e o pai sofrendo junto,
No versículo 16: apresentei a teus discípulos. O Pai falando. Mas eles não puderam o quê? Curá-lo. Jesus exclamou, ou seja, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Ou seja, os discípulos, eles ainda não tinham o poder do Espírito Santo. Eles andavam com Jesus, viam os milagres acontecer, mas eles ainda eram incrédulos. Por isso que eles não conseguiram expulsar, curar o menino. Porque ainda havia uma incredulidade no coração deles. Por isso que o Senhor Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ó geração perversa. E ainda tem gente hoje assim, incrédula, que não crê no milagre de Deus. Vai na casa do Senhor, mas não crê no milagre do Senhor na vida dela, na vida da sua família, na vida do marido, da esposa, dos filhos. E o Senhor Jesus está ali. Quando essa pessoa se aproximar dele. Mas esse aproximar é de todo o quê? É de todo o coração. Não adianta eu levar o meu corpo na igreja, adorar, ouvir a palavra, mas o meu coração não está próximo dele. Não adianta. Não adianta, porque o meu coração ele tem que crer. Crer que o milagre há de acontecer. Crer que o Senhor é na minha vida, na vida da minha família, O meu coração tem que crer. O meu coração, e para crer eu tenho que estar próximo do Senhor. Eu tenho que se humilhar a Ele de todo o meu coração, assim como este pai fez. Para você ver que este pai não era incrédulo, não seguia o Senhor Jesus, mas ele creu. Ele creu. Ou seja, ele se aproximou do Senhor Jesus de todo o seu coração, crendo no milagre do seu filho. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus disse: traz o menino aqui. E trouxeram. E Jesus repreendeu o quê? O demônio, no versículo 18. E Jesus fez o quê? Repreendeu o demônio. Está vendo? E este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino o quê? Curado. Está vendo? Que benção, Mas para o menino ser curado, o pai teve que fazer o quê? Se aproximar do Senhor Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, o povo, mas ainda uma dúvida, Havia uma dúvida no coração. Por isso que o Senhor Jesus exclamou com alta voz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando estarei
até quando vos sofrerei? Tá vendo? Então, tem muita gente dentro da casa do Senhor e fora sofrendo. Não é? Sofrendo espiritualmente. Porque não crê em Deus ainda. Não teve um encontro verdadeiro com Deus. Ou seja, tomou um banho somente. Não creu no seu batismo. Não creu no seu batismo, ou seja, não deixou ainda o velho homem, a velha mulher, para se tornar uma nova criatura no Senhor e passar a ser herdeira, a ser filho e filha das coisas do alto do nosso Senhor. Não é verdade? Então, muita gente ainda sofre, não somente físico, mas espiritual. Principalmente espiritualmente, porque ainda está com a visão tapada, com a visão cega. Quando vem a tempestade, fica com medo, né? Quando vem as lutas, fica com medo. Repara a força do vento. Mas quando os nossos olhos espiritual está voltado para Ele, nós vê a nossa volta quem? Os anjos de Deus trabalhando a nosso favor. Amém? Este homem não seguia Jesus, apenas ouvia falar dos acontecimentos, e ele disse: eu vou me aproximar e me ajoelhar. Vou ver o milagre na vida do meu filho. Ele viu? Viu. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado para a glória de Deus. É em todas as áreas. Basta nós confiar. Basta nós crer. Basta nós esperar com paciência, que o milagre há de acontecer. Amém. Então, os discípulos aproximou de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós o quê? Expulsar? Os discípulos, em particular com o Senhor Jesus, perguntou para ele. E Jesus disse para eles, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa o quê? Da vossa fé. Está vendo? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas junto com a fé vem a ação. É ou não é verdade? Não basta só fé, tem que vir a ação. Que é o que esse homem fez aqui, Qual é a ação? É se aproximar do Senhor Jesus, de Deus. É se aproximar de todo o corpo. Se aproxima de Deus. Deus vê nossa fé em ação. Ela é. Deus nossa fé em ação. Foi isso que o Senhor Jesus falou para eles. A vossa fé é pequena. A vossa fé tem que estar grande. Porque aquele é grande. Está vendo? Pois em verdade vos digo que se tiverdes o quê? Fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele fazia o quê? Passará. Está vendo? Ele dá um exemplo do monte. Ele dá um exemplo, né?
Você fala para esse monte, sai daqui, ele vai para lá. É um exemplo que ele dá. Para que nós venhamos usar a nossa o quê? A nossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda não é pequeno, né? Jesus está dizendo aqui, ó, se nós se humilhar, se nós descer, se nós nos tornar pequeno diante daquele que é grande, a nossa fé se torna o quê? Grande perante aquele que é grande. E os problemas, a dificuldade, nós falarmos, determinarmos, ele está dizendo aqui que passa. Está vendo? Que passa. Que passa. Ele dá o exemplo do monte. Você fala para este monte, sai daqui e vai para lá, ele vai. Não foi assim que ele fez, o Senhor Jesus? Ele abriu a boca e repreendeu quem? O demônio. O demônio. E o demônio fez o quê? Teve que sair do menino. Está vendo? Bem assim, é algo que nós desejamos, se nós profetizarmos com fé em Deus, de todo o nosso coração, vamos ver a glória de quem? De Deus. Amém? Para terminar, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será o quê? Impossível. Está vendo? Jesus já disse, o próprio Senhor Jesus está dizendo para nós aqui, ó, nada vos será o quê? Impossível. Está vendo? Só será impossível para aquele que não crê em Deus, não é? Para aquele que é incrédulo, não é verdade? Para os discípulos e para o povo. Era incrível aquele menino, depois de tantos anos, né, ser curado, não é? Porque aquele povo viu o pai sofrendo com aquele menino. O demônio jogando ele no fogo, na água. Ele não se queimava, ele não se afogava. Não é verdade? Ele não morria. E o povo, os olhos humanos, porque o povo estava olhando com os olhos humanos, e não com os olhos da fé, com os olhos espirituais no Senhor. Para você ver. E Jesus disse, ó, nada vos será impossível. Está vendo? Nada. Nada será impossível. Para você ver que o pai do menino, ele estava enxergando com os olhos da fé. O pai do menino, já, quando ele se aproximou do Senhor, ele já foi o quê? Crendo no milagre, né? Já foi crendo. Ele já foi com os olhos espirituais. Ele já foi vendo o milagre acontecer na vida do seu filho. Bem assim nós hoje. Nada será impossível do aquilo que nós pedimos para Deus na nossa vida, na vida de nossa família. Amém? Glória a Deus. Para terminar. Mas esta casta não se espera, ou seja, se expulsa, senão por meio de quê? De oração e jejum. Está vendo? Não basta só o quê? Só orar. Tem que ter obediência. A crença. O jejum. Aproximação do coração perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu deixo para nós, essa mensagem. Amém? Glória a Deus.